O universo está cheio de paradoxos estranhos e surreais que desafiam nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Dos mistérios da mecânica quântica às propriedades desconcertantes dos buracos negros, o universo nos apresenta uma infinidade de fenômenos que desafiam nossa intuição e questionam nossas percepções da realidade. Tudo o que conhecemos representa apenas 5% do universo e o restante? A matéria normal, prótons, nêutrons e elétrons, constitui apenas 5% do universo. Incrivelmente, os outros 95% são algo que não podemos compreender, ver ou entender. Chamamos isso de matéria escura, que compõe 27% do universo, e energia escura, que compõe 68%. Mas o que são esses componentes misteriosos do nosso universo? Matéria escura e energia escura são dois conceitos misteriosos em astrofísica que os cientistas usam para explicar algumas das observações estranhas que fazemos sobre o universo. A matéria escura é um tipo de matéria que não interage com a luz ou qualquer outra forma de radiação eletromagnética. Isso significa que não podemos detectá-la diretamente usando telescópios ou outros instrumentos que dependem da luz. No entanto, os cientistas podem inferir sua existência observando seus efeitos gravitacionais sobre a matéria visível, como estrelas e galáxias. Acredita-se que a matéria escura compõe cerca de 85% da matéria total no universo, mas ainda não sabemos do que ela é feita. Ela não se comporta como nenhuma das partículas conhecidas que compõem a matéria ordinária, como prótons e elétrons. Algumas teorias propõem que a matéria escura consiste em partículas não descobertas que não interagem com a luz ou outras formas de radiação, enquanto outras sugerem que ela pode ser composta de objetos exóticos, como buracos negros. A energia escura, por outro lado, é uma forma hipotética de energia que se acredita permear todo o espaço e ser responsável pela expansão acelerada do universo. Ao contrário da matéria escura, que tem um efeito gravitacional que desacelera a expansão do universo. A energia escura tem um efeito repulsivo que faz com que a expansão acelere. A natureza exata da energia escura não é bem compreendida, mas acredita-se que seja uma propriedade do próprio espaço, em vez de um tipo de matéria ou energia que possamos observar diretamente. Os cientistas acreditam que a energia escura compõe cerca de 68% da energia total no universo. Quantas dimensões o universo tem? Até onde sabemos, o universo como conhecemos possui 3 dimensões espaciais: comprimento, largura e altura, e uma dimensão de tempo, totalizando 4 dimensões no espaço-tempo. Isso é conhecido como espaço-tempo quadridimensional. No entanto, algumas teorias na física, como a teoria das cordas, propõem que pode haver mais de 4 dimensões, possivelmente até 11 dimensões. Mas essas dimensões extras são consideradas enroladas ou compactificadas, pequenas demais para serem observadas em nossa escala. Isso significa que, embora possam existir, não são diretamente observáveis, e seus efeitos no espaço-tempo quadridimensional só podem ser inferidos através de sua influência nos fenômenos físicos que podemos observar. Essas dimensões adicionais nos ajudariam a unificar as bases matemáticas das 4 forças fundamentais da natureza, e a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a força eletromagnética e a gravidade. Essas dimensões superiores existem? E se existirem, há uma maneira de medir sua presença, ou estaremos para sempre presos em nosso mundo quadridimensional? E se o nosso universo for apenas um entre uma infinidade de universos? A ideia de que o nosso universo é apenas um entre muitos, conhecida como teoria do multiverso, é um conceito popular na cosmologia e física moderna. De acordo com essa teoria, pode haver muitos outros universos existindo ao lado do nosso, cada um com suas próprias propriedades e leis da física. Se for esse o caso, teria profundas implicações para a nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. Por exemplo, isso poderia ajudar a explicar por que nosso universo parece ser finamente ajustado para sustentar a vida, conhecido como princípio antrópico. Se houver inúmeros outros universos com diferentes leis e propriedades físicas, aumentaria as chances de pelo menos um deles ser capaz de sustentar a vida. A teoria do multiverso também levanta questões sobre a natureza da realidade e como definimos o que é real. Se há muitos universos diferentes com diferentes leis físicas, todos eles são igualmente reais, ou o nosso universo é o único real?
O que é o tempo? O tempo é uma das propriedades mais difíceis de entender no nosso universo. Pesquisadores dizem que o tempo é um período mensurável, um contínuo que não possui dimensões espaciais. Parece haver uma direção ou fluxo óbvio do tempo, e parece que não podemos viajar para trás no tempo. Por que isso acontece? Estamos presos na seta do tempo, movendo-nos perpetuamente para frente? A passagem do tempo está entrelaçada com o modo como o nosso universo funciona? De acordo com a teoria do Big Bang, o próprio tempo começou junto com o resto do universo, há cerca de 13,8 bilhões de anos. Isso significa que não faz sentido perguntar o que existia antes? Tempo é um conceito fundamental na física e é frequentemente definido como a progressão de eventos do passado, através do presente, até o futuro. É uma dimensão essencial na qual os eventos ocorrem e é frequentemente representado como uma linha ou eixo contínuo. No contexto da física, o tempo é tipicamente medido em unidades como segundos, minutos, horas e anos. Também é um componente essencial do contínuo espaço-tempo, que é o tecido quadridimensional do universo, consistindo em 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. O fluxo do tempo é frequentemente descrito como unidirecional, significando que ele avança e não pode ser revertido. Isso é conhecido como a flecha do tempo e é frequentemente associado à segunda lei da termodinâmica, que afirma que a entropia à medida de desordem ou aleatoriedade em um sistema fechado tende a aumentar ao longo do tempo. A natureza do tempo ainda é um tema de pesquisa contínua e debate na física e na filosofia. Algumas teorias propõem que o tempo é uma propriedade emergente que surge das interações complexas dos componentes fundamentais do universo, enquanto outras sugerem que o tempo é uma propriedade fundamental do universo, semelhante ao espaço e à matéria. Partículas violando as leis da natureza, e em certas situações, 2 partículas podem aparentemente ter uma conexão instantânea entre si, mesmo que estejam localizadas em extremidades opostas do universo. Esse fenômeno é conhecido como entrelaçamento quântico, onde 2 partículas podem se correlacionar de tal forma que o estado de uma partícula está instantaneamente correlacionado com o estado da outra, independentemente da distância entre elas. Embora isso possa parecer uma violação das leis da natureza, na verdade, é consistente com os princípios da mecânica quântica. No entanto, é importante notar que isso não permite comunicação mais rápida do que a luz ou a violação da causalidade. Isso ocorre porque, embora o estado das partículas entrelaçadas possa ser instantaneamente correlacionado, não há como controlar ou manipular essa correlação para transmitir informações mais rápido que a velocidade da luz. Na verdade, existe um princípio fundamental na mecânica quântica conhecido como o teorema da não comunicação, que afirma que é impossível usar o entrelaçamento para transmitir informações mais rápido do que a velocidade da luz. Portanto, embora o entrelaçamento quântico possa parecer um fenômeno estranho e misterioso, ele não permite a violação das leis da natureza ou dos princípios da causalidade. Será que essa característica da mecânica quântica um dia nos permitirá enviar informações instantaneamente por grandes distâncias? Estamos sozinhos no universo? Existem pelo menos 2 trilhões de galáxias no universo observável, com mais estrelas e planetas do que todos os grãos de areia no planeta Terra. Então, onde estão todos? Por que não encontramos vida de outro lugar? A vida é incrivelmente rara ou tem uma vida útil limitada, destruindo-se antes de ter a chance de buscar outras formas de vida? O que isso nos diz sobre o futuro da humanidade? A questão de estarmos ou não sozinhos no universo é uma das mais intrigantes e profundas que podemos fazer. Dado o tamanho e a idade do universo, parece improvável que a Terra seja o único planeta com as condições necessárias para o surgimento da vida. Provavelmente, existem bilhões de planetas potencialmente habitáveis apenas em nossa galáxia. No entanto, o fato de ainda não termos encontrado nenhuma evidência definitiva de vida extraterrestre é conhecido como o paradoxo de Fermi. Existem muitas explicações potenciais para o paradoxo de Fermi, incluindo a possibilidade de que a vida seja realmente rara, que seja difícil para a vida evoluir além de certo ponto, ou que as civilizações inteligentes tenham uma vida útil limitada e se autodestruam antes de poderem explorar a galáxia. Também é possível que simplesmente não tenhamos procurado nos lugares certos ainda.
Nossos métodos atuais de busca por vida extraterrestre ainda são relativamente limitados, e é possível que técnicas mais avançadas no futuro possam descobrir evidências de vida em outros lugares do universo. O problema da autorreferência distorce nossa percepção do universo? Nós, humanos, também somos parte do universo que habitamos, então, quando olhamos para estudar as estrelas e galáxias, somos realmente observadores neutros do universo? Quando exploramos o universo, somos tanto observadores quanto o sujeito da observação. Como podemos fingir ser neutros quando estamos profundamente inseridos no que exploramos? Será que esse problema de autorreferência afeta a maneira como vemos o universo e nos dá uma impressão esmagadoramente errada? O problema da autorreferência é, de fato, uma questão complexa quando se trata de nosso estudo e percepção do universo. Não somos observadores neutros do universo, ao contrário, estamos inseridos nele. Esse problema de autorreferência pode levar a distorções potenciais em nossa percepção do universo, pois podemos, sem querer, projetar nossas próprias preconcepções e suposições em nossas observações. Por exemplo, podemos tender a focar em fenômenos que achamos particularmente interessantes ou relevantes para a nossa própria existência, em vez de adotar uma abordagem mais objetiva e abrangente. Ao reconhecer nossos próprios preconceitos e limitações, podemos trabalhar para desenvolver métodos de observação e análise mais rigorosos e objetivos. Por que o universo parece ser tão perfeito para nós? O universo parece ser perfeitamente feito para nós, mas por que isso acontece? Por que as constantes fundamentais do nosso universo, como a velocidade da luz, têm os valores que têm, permitindo a existência da vida? Será que existem infinitos universos com infinitas possibilidades, e nós simplesmente vivemos em um que é perfeito para a vida? Existem algumas possíveis explicações para esse aparente ajuste fino do universo. Uma possibilidade é o princípio antrópico, que afirma que o universo é como é porque deve ser compatível com a existência de observadores. Em outras palavras, o universo parece ajustado para nós porque, se não fosse, não estaríamos aqui para observá-lo. Isso é às vezes chamado de efeito de seleção. Por que é mais fácil destruir algo do que reconstruí-lo? A entropia é a quantidade de desordem, causa ou aleatoriedade em um sistema. Nunca se pode reduzir a entropia, tudo no universo se move lentamente em direção à desordem. É muito fácil quebrar uma janela, mas impossível colocá-la de volta exatamente como era antes. O princípio da entropia move o universo da estrutura para o caos, de um estado ordenado para a desordem. O que isso nos diz sobre o destino do universo? À medida que o universo continua a se expandir, ele eventualmente alcançará um estado de entropia máxima, onde toda a matéria estará uniformemente distribuída e não haverá gradiente de energia disponível para impulsionar novos processos. Esse estado é conhecido como a morte térmica do universo, onde o universo será frio, escuro e sem vida. O universo não é um sistema fechado, pois recebe energia de estrelas e outras fontes, mas a tendência geral é de aumento de desordem e caos. No entanto, é importante notar que esse processo ocorrerá em uma escala de tempo extremamente longa, provavelmente trilhões de anos no futuro. Algo pode escapar de um buraco negro? Observamos os efeitos dos buracos negros e vimos um diretamente. A força gravitacional desses objetos massivos puxa tudo para eles, até mesmo a luz. O que acontece no misterioso centro infinitamente denso de um buraco negro? Poderiam existir coisas como buracos brancos, opostos dos buracos negros que expeliriam matéria e tempo em nosso universo? De acordo com nosso entendimento atual da física, nada pode escapar de um buraco negro uma vez que passa do horizonte de eventos, que é o ponto de não retorno. A força gravitacional de um buraco negro é tão forte que deforma o espaço e o tempo, e qualquer coisa que cruzar o horizonte de eventos é inevitavelmente puxada em direção à singularidade no centro do buraco negro, onde as leis da física como as conhecemos se desintegram. Não sabemos o que acontece no centro de um buraco negro, pois nosso entendimento atual da física não consegue descrever as condições lá. Acredita-se comumente que a matéria na singularidade é infinitamente densa e comprimida em um ponto de volume zero, conhecido como singularidade.
Quanto à possibilidade de buracos brancos, que são objetos hipotéticos opostos aos buracos negros, atualmente não há evidências diretas que sugiram que eles existam. Buracos brancos são objetos hipotéticos que se acredita existir na outra extremidade de um buraco de minhoca hipotético, que é uma conexão hipotética em forma de túnel entre dois pontos no espaço-tempo. No entanto, também não há evidências diretas que sugiram que buracos de minhoca existam. O universo está cheio de paradoxos estranhos e surreais. Nossa busca por entendê-los está apenas começando. À medida que continuamos a expandir os limites do nosso conhecimento e a explorar as regiões mais distantes do espaço e do tempo, podemos ter certeza de que o universo continuará a nos surpreender e desafiar de maneiras novas e inesperadas, nos incentivando a alcançar novos patamares de descoberta e compreensão. Vênus é quase idêntico à Terra em tamanho, sendo um dos nossos vizinhos mais semelhantes no sistema solar. Com um raio médio de cerca de 3.760 milhas, ou 6.052 quilômetros, ele tem aproximadamente 95% do tamanho da Terra. Sua massa é cerca de 81,5% da massa da Terra. Essa semelhança em massa e tamanho significa que Vênus também tem uma densidade comparável à da Terra, aproximadamente 5,24 gramas por centímetro cúbico, o que sugere uma composição semelhante de rocha e ferro. Vênus e Terra têm uma estrutura comparável e um núcleo central de ferro rodeado por um manto rochoso e uma fina crosta. O núcleo de Vênus, embora não seja tão bem compreendido quanto o da Terra, acredita-se ser parcialmente líquido, semelhante ao da Terra. Este núcleo de ferro é estimado em cerca de 2.000 milhas, ou 3.200 quilômetros, de diâmetro. Acima do núcleo, encontra-se o manto de Vênus, composto de rocha de silicato, que se estende até aproximadamente 1.550 milhas a partir do centro do planeta. Isso é sobreposto por uma crosta fina, estimada em 6 a 12 milhas de espessura. A rotação de Vênus é uma característica única entre os planetas do nosso sistema solar. Ao contrário da maioria dos outros planetas, que giram em seus eixos na mesma direção em que orbitam o Sol, Vênus gira na direção oposta. Este é um fenômeno que ainda não é totalmente compreendido pelos cientistas, mas alguns acreditam que pode ser devido a uma colisão massiva com um corpo celeste no passado, que alterou a dinâmica rotacional do planeta. Vênus gira extremamente devagar, com um dia sideral, uma rotação completa em seu eixo, levando 243 dias terrestres, sendo a rotação mais lenta de qualquer planeta no sistema solar. Essa rotação lenta contribui para a falta de um campo magnético significativo no planeta. Outra peculiaridade da rotação de Vênus é que um dia solar em Vênus, o tempo de um nascer do Sol ao próximo, é mais curto que seu dia sideral, devido à sua rotação retrógrada e órbita em torno do Sol. O dia solar em Vênus dura cerca de 116,75 dias terrestres. O ano do planeta, o tempo que leva para orbitar o Sol, é de cerca de 225 dias terrestres, o que é mais curto do que seu dia sideral. Isso faz de Vênus um dos poucos planetas onde um dia é mais longo que um ano. A gravidade na superfície de Vênus é cerca de 90% da gravidade na superfície da Terra. Isso significa que, se você pudesse ficar em Vênus, se sentiria ligeiramente mais leve do que na Terra. No entanto, a pressão atmosférica extrema e a temperatura tornariam impossível a sobrevivência humana sem proteção. A superfície de Vênus parece ser geologicamente jovem, com um número relativamente baixo de crateras, indicando uma idade da superfície entre 300 milhões e 600 milhões de anos. Os cientistas acreditam que Vênus passa por um processo cíclico onde o calor do interior do planeta faz com que a superfície seja repavimentada em um evento de ressurgimento global. Há fortes evidências de uma atividade vulcânica generalizada em Vênus. Milhares de vulcões pontilham sua superfície, variando de menos de 1 milha de diâmetro a mais de 150 milhas, ou 240 quilômetros. O planeta tem muito mais vulcões do que qualquer outro no nosso sistema solar. No entanto, atualmente, não há evidências definitivas de que esses vulcões ainda estejam ativos, embora estudos recentes sugiram que alguns possam ter entrado em erupção nos últimos milhões de anos. Apesar da aparente atividade geológica, Vênus não experimenta uma atividade tectônica significativa como a Terra.
Embora Vênus tenha cadeias de montanhas e vales de fenda semelhantes aos vistos em regiões tectonicamente ativas na Terra, ele não possui as grandes e distintas placas tectônicas vistas em nosso planeta. Isso pode ser devido à rotação lenta do planeta, que limita o efeito Coriolis necessário para impulsionar a atividade tectônica em grande escala. A atmosfera de Vênus é uma das suas características mais distintas e intrigantes. A atmosfera é composta principalmente de dióxido de carbono, 96,5%, com a maior parte do restante sendo nitrogênio. No entanto, há também traços de outros gases, como dióxido de enxofre, vapor d'água, monóxido de carbono, argônio e hélio. Essa composição é vastamente diferente da atmosfera de nitrogênio e oxigênio da Terra, tornando o ar de Vênus tóxico para os humanos e a maioria das formas de vida conhecidas. A atmosfera de Vênus está organizada em várias camadas, e a troposfera, que se estende da superfície até cerca de 40 milhas de altura, a mesosfera, que vai do topo da troposfera até cerca de 56 milhas de altura, e a termosfera, que chega a 125 milhas acima da superfície do planeta. Acima disso, há uma região de transição chamada exosfera, que se funde com o vácuo do espaço. A alta concentração de dióxido de carbono na atmosfera de Vênus cria um forte efeito estufa, retendo calor e fazendo de Vênus o planeta mais quente do Sistema Solar, até mais quente que Mercúrio, que está mais próximo do Sol. Os gases do efeito estufa na atmosfera absorvem a energia térmica irradiada pelo Sol, impedindo que ela escape de volta para o espaço. Isso resulta em temperaturas na superfície que giram em torno de 467 graus Celsius, o que é quente o suficiente para derreter chumbo. Há muito pouca variação de temperatura entre o dia e a noite ou entre o Equador e os polos, devido à distribuição eficiente de calor pela atmosfera densa. Isso resulta em uma temperatura praticamente constante e escaldante em toda a superfície do planeta. A pressão atmosférica em Vênus é enorme, aproximadamente 92 vezes maior que a da Terra ao nível do mar. Isso equivale à pressão experimentada a 1 quilômetro de profundidade nos oceanos da Terra. Um ser humano exposto a essa pressão sem proteção seria esmagado. Apesar disso, nas altitudes mais altas da atmosfera de Vênus, aproximadamente 50 quilômetros acima da superfície, as condições de pressão e temperatura são semelhantes às da superfície da Terra. A atmosfera de Vênus está perpetuamente envolta em nuvens espessas e opacas que cobrem todo o planeta. Essas nuvens refletem cerca de 75% da luz solar que atinge Vênus de volta ao espaço, razão pela qual Vênus é tão brilhante e facilmente visível da Terra. Os ventos na alta atmosfera de Vênus são incrivelmente rápidos, alcançando velocidades de até 720 km por hora, muito mais rápidos do que os ventos dos furacões mais fortes na Terra. Esses ventos se movem em um fenômeno conhecido como superrotação, onde a atmosfera gira muito mais rápido do que a superfície do planeta. Perto da superfície, no entanto, os ventos são muito mais lentos, geralmente menos de alguns quilômetros por hora. Vênus possui a montanha mais alta do Sistema Solar, Maxwell Montes, que se eleva a 20 quilômetros, cerca de 12 milhas, acima do nível principal da superfície de Vênus. A superfície do planeta também é marcada por numerosas crateras de impacto, extensos fluxos de lava e características únicas como coronae, estruturas circulares causadas pela elevação de material quente do manto e aracnoides, estruturas circulares com um padrão complexo de fraturas. Devido à rotação lenta e à atmosfera densa de Vênus, o planeta não experimenta atividade sísmica significativa como a Terra. No entanto, estudos recentes sugerem que Vênus ainda pode ser geologicamente ativo. Vênus tem sido um alvo de interesse desde o início da exploração espacial. As missões Venera e Vega da União Soviética, Pioneer Venus da NASA e Venus Express da Agência Espacial Europeia contribuíram significativamente para a nossa compreensão do planeta. O programa Venera alcançou muitos primeiros, incluindo o primeiro dispositivo feito pelo homem a entrar na atmosfera de outro planeta e o primeiro pouso bem-sucedido em outro planeta. Essas missões forneceram dados valiosos sobre a atmosfera e a superfície de Vênus. Mais recentemente, o orbitador Magellan da NASA mapeou quase toda a superfície de Vênus usando radar para penetrar a espessa cobertura de nuvens. Esta missão revelou detalhes sobre as características e a geologia da superfície de Vênus.
Apesar dos desafios impostos pelas condições adversas de Vênus, os cientistas estão interessados em explorar mais o planeta. As missões planejadas pela NASA, Veritas e Da Vinci+, visam estudar a história geológica e as condições atmosféricas de Vênus, proporcionando insights sobre se Vênus poderia ter abrigado água líquida ou até mesmo vida. Enquanto isso, a missão Envision da Agência Espacial Europeia se concentrará em entender por que Vênus e a Terra seguiram caminhos evolutivos tão diferentes. A missão Akatsuki do Japão está atualmente estudando a atmosfera e os padrões climáticos de Vênus. Vênus, nosso planeta vizinho, é um mundo intrigante de extremos. Seu ambiente hostil impõe desafios significativos à exploração, mas sua semelhança com a Terra em tamanho e composição, junto com indícios de possível água no passado e atividade geológica, mantém viva nossa curiosidade. À medida que nos preparamos para novas missões a Vênus, estamos à beira de grandes descobertas que podem redefinir nossa compreensão do sistema solar e do nosso lugar nele. Como o reflexo do possível futuro do nosso próprio planeta, Vênus serve tanto como um aviso quanto como uma oportunidade para descobertas científicas. No princípio, nada existia, então, o cosmos começou a se formar há cerca de 13,7 bilhões de anos. Como isso aconteceu, ou se houve um tempo antes do tempo, ainda é um mistério. No entanto, os físicos reuniram uma linha do tempo aproximada dos eventos significativos na existência do cosmos usando dados de telescópios e modelos de física de partículas. Desde o seu início até o seu inevitável fim, examinamos aqui os pontos-chave da evolução do nosso universo. Bem-vindo ao Universo Infinito. Se você está interessado em vídeos incríveis sobre o universo, não deixe de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado. O Big Bang é um momento no tempo, não um local no espaço, a partir do qual tudo mais se desenrolou. Para ser mais preciso, é o primeiro segundo do tempo, o ponto na história a partir do qual todos os outros segundos foram medidos. O Big Bang, apesar de seu nome comum, não foi uma explosão, mas sim um momento em que o universo era incrivelmente quente e denso, antes que o espaço começasse a se expandir para fora em todas as direções simultaneamente. O cenário do Big Bang sugere que o universo era um ponto infinitesimalmente pequeno de densidade infinita. No entanto, essa é apenas uma maneira conveniente de expressar que não sabemos ao certo o que aconteceu naquele momento. Agora entendemos que o cosmos se rompe no Big Bang porque infinitos matemáticos não fazem sentido nas equações da física. Durante a era da inflação cósmica, o universo se expandiu rapidamente em tamanho. O universo pode ter se expandido exponencialmente após o Big Bang, separando regiões de espaço que anteriormente colidiam. Durante a era da inflação cósmica, o universo se expandiu rapidamente em tamanho. O universo pode ter se expandido exponencialmente após o Big Bang, separando regiões de espaço que anteriormente colidiam. Este período, conhecido como inflação, ainda é amplamente teórico, mas tem ganhado popularidade entre os cosmologistas como uma possível explicação para a semelhança impressionante entre partes distantes do espaço. Tentativas de detectar essa expansão na luz do cosmos primitivo foram relatadas em 2014, mas investigações posteriores revelaram que o verdadeiro culpado era nada mais do que poeira interplanetária causando interferência. Durante a era do plasma de quarks e gluons, a temperatura do cosmos primitivo variava entre 7 trilhões e 10 trilhões de graus Fahrenheit, 4 trilhões e 6 trilhões de graus Celsius. Apenas alguns milissegundos após o Big Bang, quarks, partículas elementares normalmente confinadas dentro de prótons e nêutrons, estavam livres para se mover nessas temperaturas. Esses quarks se combinaram com gluons, portadores da força forte, em um estado primordial que permeou todo o universo. Os cientistas replicaram essas condições em aceleradores de partículas na Terra, embora o estado difícil de alcançar tenha durado apenas uma fração de segundo. Na época inicial, começando talvez apenas alguns milésimos de segundo após o Big Bang, o universo experimentou intensa atividade. À medida que se expandiu e esfriou, criou um ambiente adequado para a fusão de quarks em prótons e nêutrons. O fundo cósmico de neutrinos, que ainda não foi detectado, foi criado cerca de um segundo após o Big Bang, quando a densidade do cosmos diminuiu o suficiente para que os neutrinos viajassem pelo espaço sem interagir com nada.
Os primeiros átomos se formaram quando prótons e nêutrons se fundiram durante os primeiros 3 minutos de existência do universo, criando o isótopo de hidrogênio conhecido como deutério, junto com hélio e uma pequena quantidade de lítio. Esse processo cessou à medida que a temperatura caiu, e 380 mil anos após o Big Bang, átomos de hidrogênio e hélio puderam se juntar a elétrons livres para formar os primeiros átomos neutros. O fundo cósmico de micro-ondas, um resquício dessa era detectado pela primeira vez em 1965, foi criado quando os fótons, que anteriormente colidiam com elétrons, puderam fluir sem serem interrompidos. As eras escuras referem-se a um longo período em que nada no cosmos emitia luz. Essa era, que durou cerca de 100 milhões de anos, continua sendo excepcionalmente desafiadora de estudar, pois a maior parte do que os astrônomos sabem sobre o cosmos vem do estudo da luz das estrelas. É difícil montar o que aconteceu durante esse tempo sem as estrelas para nos guiar. As primeiras estrelas se formaram cerca de 180 milhões de anos após o Big Bang, quando hidrogênio e hélio começaram a se comprimir em esferas massivas, criando temperaturas infernais em seus núcleos. Após os átomos neutros de hidrogênio no espaço interestelar serem quebrados em prótons e elétrons pelos intensos fótons produzidos pelas primeiras estrelas e galáxias, o cosmos entrou em um período conhecido como aurora cósmica ou reionização. É difícil estabelecer um limite de tempo preciso para a reionização, pois ela aconteceu tão logo após o Big Bang, e seus sinais foram mascarados por gases e poeiras subsequentes. No entanto, os cientistas estimam que a reionização foi concluída por volta de 500 milhões de anos após o Big Bang. Quase 1 bilhão de anos após o Big Bang, buracos negros supermassivos se formaram nos centros de galáxias primitivas em fusão, e intensos quasares, visíveis a 12 bilhões de anos-luz de distância, começaram a emitir feixes de luz brilhantes. Durante os bilhões de anos subsequentes, o universo passou por uma evolução adicional, com regiões mais densas no cosmos primitivo atraindo mais material devido à gravidade. Isso levou à formação de uma bela teia cósmica filamentar, que cresceu lentamente em aglomerados de galáxias e longos filamentos de gás e poeira. Cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, em uma dessas galáxias, uma estrela amarela com anéis de gás se formou, eventualmente dando origem aos 8 planetas do nosso sistema solar, bem como a inúmeros cometas, asteroides, planetas anões e luas. O terceiro planeta a partir do Sol, a Terra, ou reteve uma quantidade significativa de água durante esse processo ou recebeu uma chuva de gelo e água de cometas posteriormente. Bactérias primitivas apareceram nesse terceiro mundo aquoso entre 3,8 e 3,5 bilhões de anos atrás. Esses organismos eventualmente evoluíram para incríveis criaturas marinhas e dinossauros massivos que se alimentavam de vegetação. Cerca de 200 mil anos atrás, seres eretos, capazes de contemplar a vastidão do espaço e aprender sobre as origens do universo, surgiram. Este não é o capítulo final. É claro, o futuro do cosmos continua sendo um mistério para os físicos. Ele depende da nossa capacidade de medir com precisão as propriedades da energia escura, a força desconhecida que se acredita estar acelerando a expansão do universo. Se o universo continuar a se expandir para sempre, todas as estrelas em todas as galáxias eventualmente se apagarão, e até mesmo os buracos negros evaporarão, deixando para trás um cosmos sem vida, cheio de energia inerte. Alternativamente, o grande colapso, uma reversão do Big Bang em que a gravidade supera a força expansiva da energia escura, poderia ocorrer. Outra possibilidade é o grande rasgo, em que o universo se rasga se a energia escura acelerar tudo para distâncias cada vez maiores. Antes, só conhecíamos os planetas que orbitavam ao redor do nosso Sol, mas agora sabemos que existem mundos rochosos e enormes nuvens de gás que orbitam outras estrelas. Eles têm uma grande história para contar. A história inicial desses planetas teria sido muito, muito violenta. Os planetas são formados da mesma maneira em todo lugar. Eles vêm da poeira e de outros materiais deixados para trás após o nascimento das estrelas. Então, se todos são formados da mesma maneira, o que os torna tão diferentes? Acontece que o universo está cheio de galáxias, nuvens de gás, estrelas e planetas. Há 8 mundos em nosso sistema solar, mas agora sabemos que eles são apenas uma pequena parte da enorme família de planetas no céu.
É um momento muito importante na história da ciência confirmar que existem outros sistemas de planetas por aí. Na nossa galáxia, a Via Láctea, que tem 200 bilhões de estrelas, provavelmente existem dezenas de planetas. A NASA enviou o telescópio espacial Kepler ao espaço em 2009 em uma missão de 6 anos para encontrar novos planetas que orbitam outras estrelas. Até agora, eles encontraram mais de 400. Alguns são enormes bolas giratórias de gás, 5 vezes maiores que Júpiter. Outros são mundos rochosos maciços, muitas vezes maiores que a Terra. Alguns seguem órbitas selvagens e erráticas tão próximas de uma estrela que estão queimando. Uma coisa é clara, que não existem 2 planetas iguais, cada um é único. No entanto, a maioria desses novos mundos está muito distante e é difícil de estudar. A maior parte do que sabemos sobre como os planetas funcionam vem dos 8 que orbitam nosso Sol. Nossos próprios planetas se dividem em 2 tipos principais, e há 4 planetas rochosos no Sistema Solar Interno: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. No Sistema Solar Externo, há 4 planetas gigantes gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada um dos 8 mundos é muito diferente dos outros. Quando nosso Sistema Solar nasceu há 4,6 bilhões de anos, os planetas começaram a desenvolver suas próprias personalidades. Quando o Sol se acendeu, ele liberou uma enorme nuvem de gás e poeira no espaço. Todos os 8 planetas, incluindo os planetas metálicos mais próximos do Sol e os planetas gasosos mais distantes, vieram dessa nuvem de detritos espaciais. Todos os mundos do nosso Sistema Solar são feitos dos mesmos materiais. Eles vieram da mesma nuvem de gás e poeira, mas se formaram sob condições muito diferentes. Alguns deles se formaram perto do Sol, onde era muito mais quente, e outros se formaram longe, onde era muito mais frio. Como as condições eram tão diferentes, os planetas que surgiram delas também eram muito diferentes. No início do Sistema Solar, havia uma mistura bem equilibrada de silicatos, vapor de água, hidrogênio, muito hidrogênio, metano e outros elementos. Esses elementos na nuvem de poeira são como ingredientes de um bolo. Eles cozinham de maneiras diferentes, dependendo de como os ingredientes são misturados e de quão quente está o forno. Se você misturar os ingredientes como fez com o bolo, colocar no forno e assar, ele mudará. Essencialmente, isso é o que aconteceu no Sistema Solar. No geral, os planetas a cozinham de maneiras ligeiramente diferentes, dependendo da proximidade com o Sol. Perto do Sol, onde é quente, os gases se evaporam e a água ferve. Apenas materiais que permanecem sólidos em altas temperaturas, como metais e rochas, podem sobreviver. É por isso que apenas planetas rochosos se formam perto do Sol. À medida que um planeta se afasta do Sol, ele a cozinha de uma maneira diferente. Mas o tipo de planetas que se formam depende do que há na nuvem. Dependendo do tipo de nuvem em que um sistema solar se forma, pode não haver planetas rochosos porque não havia materiais suficientes para fazer algo como a Terra. Em vez disso, pode haver mais gigantes gasosos e nenhum planeta rochoso. Se você quiser planetas feitos de rocha, precisa de uma nuvem cheia de metais e rochas. O próximo passo é diminuir o calor. À medida que esfria, alguns dos elementos com pontos de ebulição altos começam a se condensar em sólidos, e esses pequenos grãos de minerais podem começar a se formar. Essas minúsculas peças de rochas e minerais são o começo de um novo mundo rochoso. Elas começam a se unir ao longo do tempo. Se você tivesse uma molécula de poeira e outra molécula de poeira, elas basicamente se chocariam e formariam uma molécula de poeira um pouco maior, e continuariam crescendo cada vez mais. Esse processo é chamado de acreção. À medida que esses pedaços ficam maiores, eles basicamente se tornam rochas. Então, rochas colidem com outras rochas para formar pedras. Pedras se chocam para formar pedras ainda maiores. Em algum momento, um corpo se torna grande o suficiente para que sua gravidade seja forte o suficiente para começar a puxar coisas em sua direção. Em vez de apenas colidir com coisas e ficar maior dessa maneira, ele começa ativamente a puxar coisas para si. No início, havia muitos planetas jovens em nosso próprio sistema solar, talvez 100. A maioria deles não sobreviveu.
Se você for ao cinturão de asteroides e olhar para o asteroide Vesta, poderá ter uma boa ideia de quão grande um planeta rochoso precisa ser antes de conseguir puxar-se para uma forma esférica. Vesta tem apenas 529 quilômetros de diâmetro, o que não é grande o suficiente para ser uma esfera. Para se tornar redondo, um planeta em crescimento precisa ter 800 quilômetros de diâmetro, então ele tem gravidade suficiente para se comprimir em uma esfera. Qualquer coisa menor permanece em forma irregular. Toda vez que um bebê planeta redondo colide com algo, ele esquenta mais e mais até começar a derreter. A gravidade então começa a separar os materiais pesados dos mais leves. Materiais mais leves tendem a flutuar para cima e formar uma camada crocante, enquanto elementos mais pesados, como a maioria dos metais, afundam e formam um núcleo muito mais denso no centro do planeta. Finalmente, os planetas jovens começam a parecer planetas. Mas agora eles têm que sobreviver a um período de violência e destruição, um tempo cruel que determinará quais planetas viverão e quais morrerão. Depois que o Sol se formou, todos os 8 planetas do nosso sistema vieram da mesma nuvem de poeira e gás. Mas eles acabaram sendo muito diferentes. Não havia um plano real para como cada um dos novos planetas deveria ser formado. Eles seguiram as regras da física e da química, mas a maioria do que aconteceu foi simplesmente uma questão de sorte. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, nosso Sol estava cercado por cerca de 100 planetas jovens. Tornou-se um verdadeiro campo de demolição, planeta colidiu com planeta. E a maioria foi destruída. A história inicial desses planetas teria sido muito violenta, com muitas colisões ocorrendo nas etapas finais do crescimento de cada planeta. À medida que essas colisões ocorriam e objetos se chocavam entre si, alguns planetesimais começaram a crescer às custas de outros. Esses corpos, que eventualmente se tornariam planetas, cresciam cada vez mais. À medida que ficavam maiores, absorviam todos os planetesimais menores ao seu redor, causando uma grande quantidade de detritos espaciais a atingir a superfície do protoplaneta. Quando tudo terminou, restaram apenas 4 planetas rochosos. Devido aos diferentes eventos que cada planeta experimentou no passado, eles agora são todos muito diferentes uns dos outros. Marte é um deserto congelado, a Terra tem água líquida corrente, Vênus é cheio de vulcões, e Mercúrio é pequeno, vazio e muito quente. Por exemplo, devido a uma colisão massiva, Mercúrio tem uma crosta muito fina e é muito denso. Ele poderia ter sido um planeta maior no passado. Mas algo o atingiu em um ângulo, arrancando a crosta mais leve e deixando apenas o núcleo denso. A Terra também experimentou um impacto massivo no final de seu desenvolvimento. Algo atingiu, despedaçando seu manto e enviando os pedaços para orbitar a Terra, onde se reuniram novamente para formar a Lua. Algo semelhante parece ter acontecido com Marte. A crosta de Marte é mais fina no norte do que no sul. Uma teoria é que o hemisfério norte de Marte foi atingido por algo no início de sua história, que explodiu grande parte de sua crosta, e essa crosta começou a se acumular novamente no hemisfério sul de Marte. Houve 2 efeitos de todas essas colisões, que elas reduziram o número de planetas bebês sobreviventes e trouxeram mais materiais para os sobreviventes. Se uma colisão envolvia algo rico em metais, esses pedaços tendiam a descer para o que estava se tornando o núcleo, enquanto se a colisão envolvia algo leve ou gelado, esses materiais tendiam a flutuar e formar parte da crosta. Perto do Sol, 4 planetas rochosos estavam quase completos. Eles eram compostos por um núcleo sólido de ferro quente cercado por uma camada de ferro líquido e uma camada de rocha derretida, coberta por uma crosta na superfície. Todos esses planetas rochosos foram formados da mesma maneira, a partir dos mesmos materiais básicos, mas cada um se tornou muito diferente, com tamanhos e destinos distintos. O espaço pode parecer vazio, mas não é, ele está cheio de material expelido do Sol. O Sol gera fortes campos magnéticos, que se elevam em enormes laços acima de sua superfície. Quando esses campos colidem, eles liberam uma tempestade de partículas muito quentes e altamente carregadas no espaço, conhecida como vento solar. Astronautas podem vê-lo do espaço, mas apenas quando fecham os olhos. Quando você fecha os olhos,
às vezes vê um pequeno flash, e esse flash de luz é causado por uma partícula energética passando pela sua cabeça, interagindo com um fluido em seu olho. Você vê um desses flashes a cada poucos minutos. O vento solar pode ser mortal para os astronautas se eles forem expostos a uma grande quantidade dele. Durante o programa Apollo, houve uma explosão no Sol entre duas missões lunares que teria matado os astronautas se eles estivessem lá. No entanto, na Terra, o vento solar não representa uma grande ameaça porque estamos protegidos por um campo magnético invisível que se origina no núcleo da Terra. Campos magnéticos podem ser criados pelo movimento, convertendo a energia do movimento em energia magnética. No interior profundo da Terra, um processo semelhante ocorre e à medida que a Terra gira, o metal líquido quente flui ao redor do núcleo sólido, convertendo sua energia em um campo magnético que emerge dos polos. Esse campo impede que o vento solar entre na atmosfera do planeta. Se um planeta tem um campo magnético, ele desviará o vento solar ao redor do planeta, protegendo a atmosfera e tudo na superfície. Quando grandes tempestades de radiação solar perturbam o campo magnético, shows de luz espetaculares chamados auroras aparecem sobre os polos. Sem um campo de força magnético, a atmosfera e a água da Terra seriam sopradas pelo vento solar, deixando um planeta morto e seco, muito parecido com Marte. Marte foi formado da mesma maneira que a Terra. Mas hoje é frio, seco e relativamente inativo. Então, por que os dois planetas mudaram tanto? A NASA enviou 2 robôs para Marte em 2004 para investigar o planeta. Os rovers Spirit e Opportunity exploraram quilômetros da superfície de Marte e confirmaram que é um deserto seco e perigoso, com apenas 1% da atmosfera da Terra. No entanto, eles encontraram evidências de que a água existiu lá. Marte nem sempre foi um lugar seco e árido. Fortes evidências sugerem que a água uma vez existiu abaixo da superfície, subiu para a superfície e depois evaporou. Em alguns lugares, podemos até ver ondulações feitas pela água fluindo sobre a areia, indicando que a água não só existia no subsolo, mas também fluía pela superfície. Se Marte uma vez teve água, provavelmente também teve uma atmosfera substancial. Então o que aconteceu? Sabemos que Marte teve vulcões no passado, o que indica que teve um interior quente em algum momento. Como Marte foi formado com os mesmos materiais que a Terra, provavelmente tinha um núcleo de ferro quente cercado por metal líquido, o que teria gerado um campo magnético. A questão é, para onde foi esse campo magnético? No início da história de Marte, o planeta provavelmente tinha um campo magnético forte, provavelmente gerado da mesma maneira que o da Terra. No entanto, como Marte é menor que a Terra, ele perde calor mais rapidamente, o que significa que seu núcleo líquido pode se solidificar ao longo do tempo. Quando o núcleo congela completamente, a convecção para, o fluxo cessa, e o campo magnético desaparece. Uma vez que os escudos magnéticos pararam de funcionar, o vento solar soprou a atmosfera para longe, e a água evaporou, deixando Marte um lugar frio e vazio. Os planetas rochosos Marte, Terra, Vênus e Mercúrio se formaram todos dentro de 150 milhões de milhas do Sol. Mas 4 vezes mais distante, o calor do Sol criou um tipo de planeta muito diferente. Esses planetas são massivos, compostos de gás e não têm superfícies sólidas. Até agora, os astrônomos descobriram mais de 400 novos planetas em sistemas solares distantes, a maioria dos quais são enormes gigantes gasosos. Nosso sistema solar tem 4 desses gigantes gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada um tem uma atmosfera espessa e densa, cheia de hidrogênio, hélio e metano. Por que esses planetas externos são feitos de gás enquanto os internos são rochosos? Aqui fora, a 500 milhões de milhas do Sol, é muito frio. No início do sistema solar, havia um pouco de poeira, mas principalmente gás e água congelada em grãos de gelo. Era frio o suficiente para que a neve sólida se formasse, onde os grandes planetas começaram a tomar forma. Acreditamos que os flocos de neve de gelo se juntaram para formar os núcleos dos planetas gigantes, o que pode explicar por que esses planetas cresceram tanto. Havia muito gelo e gás. Seus núcleos se tornaram cerca de 10 vezes o tamanho da Terra, gerando uma gravidade significativa.
Essa gravidade era tão forte que puxava todo o gás ao redor, criando atmosferas espessas e densas que se estendem por dezenas de milhares de milhas. À medida que sua gravidade aumentava, esses planetas cresciam ainda mais, atraindo mais poeira e detritos, que eventualmente formaram suas luas. Júpiter e Saturno têm cada um mais de 60 luas. Os gigantes gasosos também têm algo único: anéis. Saturno se distingue dos outros planetas por causa de seus belos anéis, mas Júpiter, Urano e Netuno também têm anéis, embora sejam muito mais tênues e difíceis de detectar. Todos os 4 gigantes gasosos têm anéis, mas os de Saturno são os mais proeminentes. De longe, os anéis de Saturno parecem um único disco plano, mas, na realidade, consistem em milhares de pequenos anéis, cada um com apenas algumas milhas de largura. Quando a sonda Cassini passou por eles, descobriu bilhões de pedaços de gelo e detritos espaciais se movendo dentro dos anéis a velocidades de até 50 mil milhas por hora. Esses fragmentos de gelo e rocha colidem frequentemente, às vezes formando pequenas luas, enquanto outros se quebram, incapazes de crescer mais porque a imensa gravidade de Saturno os despedaça. Os cientistas estão apenas começando a entender como esses anéis se formaram. Uma teoria é que um cometa colidiu com uma lua, tirando ar de sua órbita e trazendo ar para mais perto do planeta. A gravidade de Saturno então despedaçou a lua, e os detritos ficaram presos em anéis ao redor do planeta. No entanto, os verdadeiros mistérios dos gigantes gasosos estão bem no interior deles, a dezenas de milhares de milhas abaixo das nuvens. É aqui que as coisas se tornam verdadeiramente extremas, desafiando as leis naturais. A maioria dos novos planetas que descobrimos orbitando estrelas distantes são enormes gigantes gasosos, tão grandes que Júpiter parece pequeno em comparação. No entanto, ninguém sabe o que acontece dentro dos planetas gigantes gasosos, seja no nosso sistema solar ou além. Sabemos que a atmosfera espessa de Júpiter se estende por 40 mil milhas de profundidade, com bandas de gás se movendo em alta velocidade, criando tempestades violentas em sua superfície. Mas o que está bem abaixo dessas tempestades permanece um mistério. A NASA enviou a espaçonave Galileu em uma missão de 14 anos para Júpiter para aprender mais. Em 7 de dezembro de 1995, Galileu enviou uma sonda para a atmosfera de Júpiter, entrando a uma velocidade de 160 mil milhas por hora. À medida que descia pela atmosfera densa, paraquedas desaceleraram sua queda, revelando raios nas nuvens e ventos de até 450 milhas por hora. A sonda transmitiu dados de volta à Terra por 58 minutos. O que aconteceu com a sonda Galileu depois que a soltamos? Ela não atingiu nada, continuou caindo mais profundamente no ambiente de Júpiter, com a pressão aumentando à medida que descia. Ela registrou pressões 23 vezes maiores que as da Terra e temperaturas mais de 300 graus mais altas do que na Terra. Quando você está no ambiente de um gigante gasoso e desce mais fundo nessa sopa de hidrogênio, que não tem uma superfície sólida, ainda pode ser extremamente pesado. Eventualmente, você seria esmagado pelo imenso peso do material acima. Embora a sonda tenha descido apenas 124 milhas antes de ser destruída, ela forneceu aos cientistas um vislumbre do interior de Júpiter. No entanto, o coração sombrio do planeta permanece um mistério. Assim como alguns planetas rochosos, os gigantes gasosos também têm campos magnéticos. O campo magnético de Júpiter é 20 mil vezes mais forte do que o da Terra, estendendo-se até Saturno, a mais de 400 milhões de milhas de distância. Similar à Terra, o campo magnético de Júpiter protege sua atmosfera do vento solar, mantendo-a segura. Quando os cientistas estudaram o campo magnético de Júpiter, descobriram que ele também afeta as luas de Júpiter. A lua vulcânica Io, que orbita a apenas 217 mil milhas do planeta, emite uma grande quantidade de gás e poeira no espaço a cada segundo. Esse efeito é amplificado pelo campo magnético de Júpiter, que cria cinturões de radiação poderosos, tornando a área ao redor de Júpiter muito ativa. Se você apontar uma antena de rádio para Júpiter, pode ouvir como o planeta e seu campo magnético interagem. Júpiter e Saturno podem produzir auroras sem a necessidade do vento solar porque geram seus próprios campos magnéticos devido ao seu imenso tamanho.
Essas auroras indicam que os planetas gasosos também possuem campos magnéticos. Mas como são criados os campos magnéticos em planetas gasosos? Na Terra, isso é feito por metal líquido muito quente girando ao redor do núcleo de ferro sólido do planeta. Os planetas gasosos provavelmente têm um processo semelhante, mas não têm núcleos de ferro que ficam extremamente quentes. Em vez disso, se formaram ao redor de núcleos congelados de poeira e gelo. Então, ainda não entendemos completamente o que está acontecendo dentro dos planetas gasosos. Ainda não sabemos o que constitui as partes mais profundas do interior de Júpiter. É possível que Júpiter tenha um núcleo sólido em seu centro, ou ele ainda pode ser líquido, talvez nunca saibamos. Nenhuma sonda poderia jamais percorrer as 44 mil milhas até o centro do planeta para investigar. A Galileu foi destruída antes de alcançar o núcleo de Júpiter. A gravidade e o calor moldam como os planetas evoluem, desde seus núcleos internos até suas atmosferas externas. Essas são as grandes forças criativas na formação dos planetas, mas há mais um elemento crucial que impacta significativamente como os planetas se desenvolvem: a água. Os planetas podem parecer fixos e imutáveis, mas estão em constante evolução. Um planeta em nosso sistema solar perdeu sua atmosfera e se tornou um deserto, outro se tornou extremamente quente e se transformou em um ambiente infernal. A Terra também passou por mudanças, e foi a água que fez toda a diferença. Quando você olha para a Terra do espaço, vê muita água, afinal, somos o planeta azul. Isso sugeriria que a Terra é muito úmida, certo? À primeira vista, nosso mundo parece ter muita água, com 3/4 cobertos por oceanos. No entanto, apenas 0,06% da massa da Terra é água. Parte dessa água está na superfície como oceanos, e parte está presa no metal do planeta. Na realidade, a Terra é relativamente seca. Os planetas rochosos internos, incluindo a Terra, se formaram muito perto do Sol, então começaram secos. Qualquer água que pudessem ter tido evaporou ou foi expulsa por colisões durante a formação do planeta. Essas colisões massivas foram tão energéticas que, se houvesse água na Terra, ela teria evaporado e escapado do planeta. Então, de onde veio a água da Terra? Quando você olha para Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, vê que eles têm muita água presa dentro deles, e ainda mais dramaticamente, também têm suas luas. Pelo menos metade da água nas luas de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno está presente em quantidades significativas. Então, como parte dessa água acabou na Terra? A resposta é quase certamente que alguns asteroides e cometas, longe o suficiente do Sol para reterem sua água, trouxeram-na para cá. Havia milhões desses asteroides e cometas aquosos que entraram no sistema solar interno, e alguns deles colidiram com a Terra. Com o tempo, a Terra acumulou a água desses asteroides, que agora cobre quase todo o planeta. Sem água na superfície, a vida como a conhecemos não teria existido. Mas e se houvesse água demais? Os oceanos seriam muito mais profundos, cobrindo os continentes e até o Monte Everest. É provável que a quantidade exata de água na Terra tenha sido crucial para a evolução do Homo sapiens em uma espécie tecnológica. Cerca de 4 bilhões de anos atrás, um bombardeio de cometas e asteroides trouxe a quantidade certa de água para a Terra, moldando o mundo que conhecemos hoje. É possível que esse mesmo processo esteja acontecendo em algum outro lugar do universo agora. Certamente há muita água por aí. O hidrogênio é o átomo mais comum no universo, e o oxigênio é um dos próximos mais comuns. H2O, água, é, portanto, uma molécula muito comum, o que é exatamente o que vemos acontecendo em nosso universo. Então, a água é abundante no universo, e também estamos descobrindo que planetas são. No entanto, ainda não encontramos outro planeta onde a água existe em forma líquida. Mais de 400 novos planetas foram descobertos por cientistas, mas nenhum deles se assemelha à Terra. O que ainda não encontramos é um planeta ao redor de outra estrela que seja semelhante em tamanho, massa e composição química à Terra. Encontrar um planeta assim permanece um objetivo extraordinário para a humanidade, enquanto buscamos outros mundos que nos lembrem de casa. Mas continuaremos procurando.
Sabemos que apenas nossa galáxia tem cerca de 200 bilhões de estrelas, e até 40 bilhões delas poderiam ter seus próprios planetas. Estamos entrando no que as gerações futuras provavelmente chamarão de a Era Dourada da exploração planetária. Pela primeira vez, começaremos a entender o quão diferentes as coisas são lá fora. Este será um momento emocionante, pois as leis da física e da química nos dizem como os planetas são formados. Muitos cientistas acreditam que é apenas uma questão de tempo até encontrarmos outro planeta como a Terra, que se formou a partir dos mesmos materiais, no lugar certo, com a quantidade certa de água. Uma coisa é certa, que bilhões de planetas estão por aí, esperando para serem descobertos. Nosso sistema solar é um ambiente hostil, onde vulcões são forças destrutivas. Desde os vulcões de gelo da Lua Encélado de Saturno até os vastos campos de lava da Lua Io de Júpiter, e até mesmo em nosso próprio planeta Terra, é verdade que não estaríamos aqui sem os vulcões. Os vulcões influenciam e mudam nosso clima, eles são tanto criadores quanto destruidores de vida. As espaçonaves e observatórios de hoje revelaram vulcões em planetas que antes pensávamos estar mortos. A descoberta de vulcões em um objeto menor que a Lua foi uma grande surpresa. Se há vulcões em outros mundos, poderia haver também vida? Os vulcões estão entre as forças naturais mais poderosas da Terra. Eles criam novas terras, destroem terras antigas e liberam gases que alteram a atmosfera que respiramos. Nas profundezas de nossos oceanos, o calor vulcânico alimenta formas de vida novas e estranhas. Os vulcões ajudam a sustentar a vida na Terra, e agora buscamos sinais de vida em outros planetas. Entendemos que a vida requer água e energia, e é aí que entram os vulcões, pois eles geram quantidades tremendas de energia. Se encontrarmos vulcões em outros planetas, podemos também descobrir vida. A busca começa com o planeta mais próximo da Terra, Vênus, um planeta que se assemelha muito ao nosso. Vênus e Terra têm massas semelhantes, e há 3 bilhões de anos, Terra e Vênus eram muito parecidos, com novas terras, novos oceanos e uma atmosfera propícia à vida. No entanto, algo deu errado em Vênus, fazendo com que sua história divergisse drasticamente da Terra. Vênus tomou um rumo definitivo para o lado sombrio há muito tempo, tornando-se um planeta infernal. Hoje, a superfície de Vênus atinge 900 graus Fahrenheit, quente o suficiente para derreter alguns metais. Em condições tão extremas, a sobrevivência é impossível. Vênus é um mundo de efeito estufa com uma atmosfera rica em dióxido de carbono, que retém o calor solar como um cobertor. Imagens reais da superfície de Vênus revelam uma paisagem desolada e escaldante. O planeta foi devastado por sua densa atmosfera de CO2, que foi produzida pela atividade vulcânica. As espaçonaves em órbita forneceram as primeiras pistas, quando o radar penetrou através das espessas nuvens de Vênus e revelou formações vulcânicas espalhadas por todo o planeta. Essas formações se assemelham aos vulcões escudo da Terra, que são redondos e achatados, nomeados por sua forma. Esses vulcões expelem lava lentamente, às vezes por milhares de anos. Quando conseguimos mapear toda a superfície de Vênus usando o radar capaz de penetrar nuvens, começamos a examinar suas formações terrestres e descobrimos muitas características familiares. Em particular, observamos enormes vulcões escudo que se assemelham muito aos do Havaí. As imagens de radar de Vênus eram surpreendentemente semelhantes às dos vulcões escudo do Havaí. No passado, Vênus abrigava numerosos vulcões. Ficamos surpresos quando vimos pela primeira vez uma imagem de Vênus e descobrimos uma superfície vulcânica craterada. Existem pelo menos 1000 grandes vulcões e possivelmente dezenas ou centenas de milhares de menores. Planícies de lava cobrem 3/4 da superfície de Vênus, evidência de uma catástrofe antiga. O que poderia ter sido um lar para a vida foi, em vez disso, consumido pelas chamas. Os vulcões de Vênus expeliram trilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, fazendo com que as temperaturas aumentassem drasticamente e os oceanos evaporassem. Na Terra, o dióxido de carbono pode ser absorvido pelas rochas ou dissolvido nos oceanos. Mas em Vênus, não há água, e a temperatura é tão alta que o dióxido de carbono não consegue sequer se combinar com os minerais. Os vulcões liberaram dióxido de carbono na atmosfera de Vênus há eras,
e com o passar do tempo, restaram cada vez menos processos para removê-lo. Os vulcões efetivamente esterilizaram o planeta inteiro. Se Vênus alguma vez abrigou vida, isso já não acontece mais. A Terra continua sendo o único planeta conhecido com vida, mas isso pode mudar com o gigante gasoso Júpiter e suas luas, antes consideradas congeladas e sem vida. Surge um mistério quando uma nuvem paira sobre um mundo frio e aparentemente sem vida. Ao olhar mais de perto, vemos como os vulcões transformaram Vênus, um planeta que antes era semelhante à Terra, em um inferno superaquecido. A presença de vulcões em um planeta como a Terra não foi surpreendente, mas a descoberta de vulcões em uma lua foi assombrosa. Em março de 1979, a espaçonave Voyager 1 nos proporcionou o primeiro olhar de perto da pequena lua Io de Júpiter, um mundo que antes se pensava ser congelado e sem vida. Mas o que viram foi extraordinário. Eles observaram um arco ao lado da lua, quase como se houvesse uma segunda lua atrás dela. Ficamos perplexos, imaginando o que poderia ser. Todos assumiam que Io era sem vida, desinteressante e monótona. Então as pessoas perceberam, meu Deus, é uma erupção vulcânica. Descobrimos que Io está envolvida em intensa atividade vulcânica, tornando-se geologicamente extremamente ativa. Existem erupções vulcânicas constantes, e essas erupções liberam uma grande quantidade de enxofre, que se torna extremamente quente. O enxofre muda de cor com a temperatura, aparecendo em vermelho, laranja, amarelo ou até mesmo preto. Como resultado, imagens da superfície de Io aparecem em uma pizza com vários tipos de queijo e manchas semelhantes a azeitonas pretas. Io não está morta, está viva e evoluindo. Existem mais de 400 vulcões ativos em Io, com o maior deles, Pele, entrando em erupção a partir de um gigantesco lago de lava. As erupções de Pele são tão massivas que a lava se estende por aproximadamente 400 quilômetros no espaço. Seria uma visão extraordinária estar na borda daquele lago de lava e assistir ao jato sendo lançado no vazio do espaço. As erupções de Pele são tão colossais porque Io é muito pequena. Não há nada para segurar a lava, já que Io tem virtualmente nenhuma atmosfera e pouca gravidade. Essas erupções enormes fazem os vulcões da Terra parecerem meros fogos de artifício em comparação. Como uma lua tão pequena pode ser tão vulcânica? A resposta está em Júpiter. Assim como a Lua levanta marés nos oceanos da Terra, Júpiter levanta marés de rocha sólida em Io. A órbita de Io ao redor de Júpiter não é circular, às vezes está mais próxima, outras vezes mais distante. Essa variação de distância permite que a gravidade de Júpiter exerça uma força poderosa sobre Io, esticando-a e comprimindo-a a cada 2 dias. O solo de Io sobe e desce quase 300 pés, gerando calor extremo e pressão colossal. Onde quer que haja pontos fracos na crosta, a lava entra em erupção. Isso significa que o vulcanismo em Io é de escala planetária, diferente da Terra, onde apenas certas áreas ao redor das placas tectônicas ou regiões frágeis estão ativas. Io é uma lua inteira que é essencialmente um enorme ponto de acesso vulcânico. Io é o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar devido ao imenso poder da gravidade de Júpiter. A atividade vulcânica em Io nos ensinou algo novo, que ela mostrou que fontes internas de energia podem impulsionar o vulcanismo de maneiras diferentes da Terra. Io é um mundo de lava, extremamente quente e violento, tornando difícil imaginar que algo possa sobreviver lá. Descobrimos erupções vulcânicas estranhas em vários planetas e luas, mas até agora, a Terra é o único lugar onde os vulcões estão ligados à vida, ou assim pensávamos. Esta é a Europa, uma lua que orbita Júpiter a quase 500 milhões de milhas do Sol. Europa é uma esfera de gelo de 2.000 milhas de diâmetro. De longe, sua superfície parece suave, mas de perto, é uma história diferente. Como Io, Europa é açoitada pela imensa gravidade de Júpiter, fazendo sua superfície subir e se dobrar, formando cristas e fissuras profundas. Quando obtivemos as primeiras imagens de perto da Lua Europa de Júpiter, elas pareciam vagamente familiares. Descobrimos que a superfície de Europa se assemelha aos fluxos de gelo do Ártico na Terra, e há uma razão para isso.
Sob a crosta de gelo de várias milhas de espessura de Europa, existe um oceano global de água líquida. As medições magnéticas indicam que esse oceano tem impressionantes 60 milhas de profundidade. A força gravitacional de Júpiter aquece o interior rochoso de Europa, derretendo o gelo acima. À medida que o núcleo é esticado e aquecido pelas marés, não é irracional acreditar que possa haver uma fronteira entre um núcleo quente e um oceano de água líquida. Na Terra, erupções vulcânicas subaquáticas são frequentemente cercadas por vida, e o mesmo pode ser verdade em Europa. A escuridão sob o gelo é completa, a pressão é esmagadora, chegando a 2.000 atmosferas terrestres, um ambiente hostil, mas talvez um berço para a vida. Se há evidências de vida na Terra, por que não em Europa? A fonte de energia da atividade vulcânica, a presença de água líquida como solvente universal e a química complexa dos hidrocarbonetos sugerem que a vida poderia existir lá. A vida em Europa seria difícil, mas não impossível. Na Terra, a vida existe em condições extremas: calor escaldante, pressão esmagadora e escuridão absoluta. A vida em Europa poderia se assemelhar à vida na Terra de maneiras inesperadas. Se a vida existir sob o gelo de Europa, provavelmente seria aquática, sem olhos devido à falta de luz. Os organismos poderiam se alimentar da energia dos vulcões, usando sonar para navegar em seu ambiente. Os vulcões em Europa poderiam ser o ponto de origem de uma nova vida. É até concebível que Europa seja um exemplo típico e que esse seja o padrão para planetas com vida, com a Terra sendo a exceção. Considere a possibilidade de que Europa possa servir como modelo para bilhões de luas no universo com oceanos líquidos. Nossos horizontes se expandem de repente várias bilhões de vezes ao olharmos para as luas de Júpiter. Somente nosso sistema solar abriga mais de 170 luas. Multiplique isso pela vastidão do universo, e isso resulta em muitos habitats potenciais para a vida. Tudo o que é necessário é água líquida e uma fonte de energia, que os vulcões podem fornecer. E os vulcões são onipresentes. Saturno está 2 vezes mais distante do Sol do que Júpiter, mas também tem luas vulcânicas. Semelhante à Europa, essas luas poderiam potencialmente sustentar vida. Saturno é um dos planetas mais incomuns do nosso sistema solar, com um sistema de anéis de 600 mil milhas de largura, incríveis 62 luas, e uma delas com um segredo. Encélado é uma das luas menos conhecidas e mais distantes de Saturno, e há muito se sabe que está coberta de gelo, devido à sua superfície extremamente brilhante e refletiva. No entanto, quando a espaçonave Cassini visitou o planeta, fez uma descoberta notável não no próprio planeta, mas em Encélado. A sonda Cassini revelou uma pluma maciça, iluminada pelo Sol e irrompendo no espaço, fornecendo evidências conclusivas de atividade vulcânica. Os sensores de Cassini focaram no polo sul da Lua para capturar essas enormes crateras que marcam sua superfície. No polo sul de Encélado, existem fissuras extraordinariamente grandes que se abrem e fecham conforme Encélado orbita Saturno devido às forças de maré. Essas fissuras são enormes, estendendo-se por centenas de quilômetros. Quando começam a se abrir, veríamos uma grande rachadura se abrindo a aproximadamente 160 km por hora ao longo de seu comprimento. Seria algo incrivelmente espetacular. Forças gravitacionais enormes fazem com que a superfície se abra e se contraia com uma velocidade incrível, ajudando a produzir o calor necessário para derreter o gelo e formar oceanos sob a superfície. As condições da água sob a superfície de Encélado são ideais para a vida. Está na temperatura ideal e seria benéfica para a vida. A água líquida sob o gelo seria como a água do mar aqui na Terra, e a química da água que rompe dessas fissuras sugere que ela contém sal e matéria orgânica. Portanto, identificamos um local no sistema solar onde há uma forte possibilidade de vida existir agora. Nas partículas de gelo, Cassini detectou moléculas complexas de carbono em conjunto com água líquida, sugerindo que talvez a vida possa existir nas profundezas desta lua misteriosa. Encélado pode não estar sozinho. Outra lua de Saturno, Titã, também pode abrigar vida. Titã é uma das maiores luas do nosso sistema solar e a única lua com uma atmosfera densa. É um mundo congelado com gelo tão duro quanto rocha e lagos de metano líquido. Ainda assim,
Também podemos descobrir evidências de vulcões e a possibilidade tentadora de vida extraterrestre neste planeta. Os vulcões são uma das forças mais destrutivas do universo, como evidenciado pelas erupções furiosas de Io e pelas explosões de gelo e nitrogênio de Tritão. Mesmo na enigmática lua Titã de Saturno, porém, a destruição pode levar à possibilidade de vida. Titã tem um diâmetro de 3.000 milhas, tornando-o maior que Mercúrio. Ele possui a atmosfera mais densa de qualquer lua em nosso sistema solar. Há clima, incluindo ciclones, ventos, chuva e até lagos, mas a temperatura é tão baixa que o metano líquido substitui a água. E está carregado de compostos essenciais para a vida. Titã provou ser um dos locais mais fascinantes do sistema solar. É um mundo ativo, a única lua com uma atmosfera densa, uma atmosfera muito semelhante à da Terra devido à presença de nitrogênio. Acontece que moléculas orgânicas na alta atmosfera de Titã são formadas quando o gás metano reage com a luz solar, produzindo compostos essenciais para a vida. Mas, se a luz solar consistentemente converte metano em compostos orgânicos, por que o metano não se esgota? O metano é abundante na atmosfera, mas sabemos que ele é rapidamente decomposto pela luz solar, então ele não deveria estar lá. Deve haver uma fonte de metano, algo em Titã que emite metano continuamente. Cassini avistou o que parece ser uma cratera, e câmeras infravermelhas revelam que a cratera está cercada por vários tipos de materiais. Os cientistas acreditam que as áreas verdes podem ser vulcânicas, possivelmente planícies de lava vegetadas do interior de Titã. Em Titã, o líquido fervente emitido pelos vulcões poderia ser amônia ou água. Metano e etano são emitidos pelos vulcões de Titã, o que provavelmente é a causa da densa cobertura de nuvens do planeta e da atmosfera laranja. Esta atmosfera provavelmente se originou da liberação de gases dos vulcões de Titã. Mesmo em um globo tão rígido quanto Titã, os vulcões precisam de calor. Em Titã, existem duas fontes de calor, substâncias radioativas aquecem o interior, e a enorme gravidade de Saturno puxa a Lua. Semelhante a Encélado, essas duas forças produzem calor suficiente para transformar gelo em água e metano líquido em gás. Será que os vulcões em Titã poderiam dar à vida uma chance de sobreviver? As reações químicas necessárias para a vida como a conhecemos exigem uma atmosfera, uma superfície sólida, água líquida e calor. Os vulcões poderiam fornecer tudo o que é necessário para a vida em Titã. Se a vida existir em Titã, seria verdadeiramente alienígena. Ela poderia respirar hidrogênio em vez de oxigênio e possivelmente nadar em reservatórios de metano a 300 graus abaixo de zero. Podem haver oceanos de etano, possivelmente piscinas de maré, bem como atividade vulcânica e hidrotermal. Talvez o calor vulcânico pudesse produzir energia suficiente para sustentar a vida em Titã. Isso é especulação, mas não pode ser descartado. No entanto, pode ser que não precisemos viajar tão longe para descobrir sinais de vida. Podemos encontrá-la em Marte, um mundo rico em vulcanismo e muito mais próximo de casa. Vulcões são onipresentes em todo o sistema solar em planetas como Io, Titã e Tritão. Esses planetas são intricados, voláteis e violentos. Uma vez, acreditávamos que a Terra era o único planeta com vulcões e vida. Agora, encontramos vulcões em todos os lugares, mas a vida alienígena ainda não foi descoberta. Os vulcões exemplificam a força absoluta de criação e destruição, elas andam de mãos dadas. É literalmente verdade que, se não houvesse vulcões aqui, nós também não estaríamos aqui. Os caldeirões vulcânicos são o berço da vida. Os vulcões criam novas paisagens, semeiam a atmosfera com produtos químicos complexos e substituem o antigo pelo novo. Se os vulcões estão ligados aos processos da vida, onde está a vida em outros planetas? Talvez a origem da resposta esteja nos tempos antigos, quando o sistema solar era jovem, em um planeta semelhante ao nosso. Este planeta é Marte. Há 3 bilhões de anos, vulcões estavam ativos. O maior vulcão do sistema solar ainda está lá. Os penhascos que o cercam têm mais de 10 quilômetros de altura, até mesmo o Monte Everest seria ofuscado por eles. Este é o formidável Olympus Monsenhor. Ele cobre uma área do tamanho do estado do Arizona,
com uma cratera de 85 quilômetros de largura. Uma estrutura dessa magnitude leva milhões de anos para se formar, um período que os vulcões da Terra nunca têm. A crosta terrestre está em constante movimento. Nas profundezas da Terra, um ponto quente solitário força o magma à superfície, criando uma nova ilha vulcânica. Enquanto o ponto quente permanece estacionário, a superfície está em movimento, e a nova ilha se afasta do ponto quente, abrindo caminho para outra ilha vulcânica. Marte é diferente. A crosta está solidificada, simplesmente não há atividade tectônica. A crosta é uma grande sólida placa, e assim, se há um ponto quente, ele permanece lá, acumulando e acumulando, resultando em um vulcão cada vez maior. É por isso que o Olympus Mons é tão colossal. Hoje, o Olympus Mons é um remanescente gelado de uma era distante e mais quente. Olympus, um vulcão extinto em um planeta em declínio, é agora um verdadeiro colosso devido à atmosfera rarefeita de Marte. No entanto, o antigo terreno vulcânico de Marte poderia um dia sustentar a vida. As evidências estão prontamente disponíveis na Terra. Vulcões no Havaí formaram túneis enigmáticos conhecidos como tubos de lava, criados quando rios de rocha derretida correm para o oceano. Tubos de lava são formados quando há um rio subterrâneo de lava basáltica, magma e rocha derretida a 1093 graus Celsius. Imagine como um rio congelado com uma crosta de gelo formando na superfície, exceto que aqui a crosta é rocha sólida, e o rio continua a fluir por baixo, criando esta caverna neste conduto de lava. Imagens recentes sugerem que os vulcões de Marte também podem ter criado tubos de lava. Qualquer planeta rochoso com vulcanismo basáltico provavelmente conterá tubos de lava. Agora, após possivelmente milhões de anos de inatividade, esses túneis de lava poderiam reavivar a vida no planeta vermelho. Essa existência poderia ser a nossa. A radiação será um dos obstáculos que os futuros humanos enfrentarão ao tentar viver em Marte, especialmente durante tempestades solares. Os raios cósmicos que chegam podem ser perigosos. Os túneis e cavernas dos vulcões extintos de Marte poderiam um dia servir como lares ideais, retendo ar e nos protegendo da radiação prejudicial. Um vulcão há muito extinto poderia ajudar a encher um mundo com nova luz. Os vulcões são capazes tanto de destruição quanto de criação. Aliens, eles são reais? Eles existem e, se sim, como eles são? Hoje, vamos nos aprofundar no tema dos aliens, explorando várias teorias e fatos sobre essas criaturas misteriosas. Para começar, vamos abordar a questão mais básica: os aliens existem? Bem, de acordo com a equação de Drake, que foi desenvolvida em 1961 pelo astrônomo Frank Drake, a probabilidade de existência de vida inteligente em outros lugares do universo é alta. A equação leva em consideração fatores como o número de estrelas em nossa galáxia, o número de planetas que poderiam potencialmente sustentar vida, e a probabilidade de vida se formar nesses planetas. Usando esses fatores, a equação de Drake estima que poderia haver milhões de civilizações inteligentes apenas em nossa galáxia. Mas a questão permanece: e já encontramos essas civilizações? Muitas pessoas acreditam que sim, e há inúmeras histórias de avistamentos, abduções e encontros com aliens. No entanto, há poucas evidências concretas para apoiar essas alegações. Então, vamos explorar algumas das teorias mais populares sobre como os aliens podem ser. A imagem tradicional de aliens como pequenos seres verdes com grandes olhos é um produto da cultura popular. No entanto, é improvável que os aliens se pareçam com isso. Na verdade, é impossível prever como os aliens podem ser, já que sua aparência dependeria das condições do planeta em que evoluíram. Por exemplo, se uma espécie alienígena evoluiu em um planeta com alta gravidade, eles podem ter corpos mais baixos e robustos. Se evoluíram em um planeta com um ambiente severo e cheio de radiação, podem ter evoluído para serem mais resistentes à radiação. Também é possível que algumas espécies alienígenas nem sequer tenham corpos como os que conhecemos, podem existir como pura energia ou como uma mente coletiva. Mas por que os aliens visitariam a Terra? Há algumas possíveis razões. Alguns cientistas especulam que os aliens podem estar interessados em nosso planeta por causa de sua localização única no universo.
A Terra está em uma zona habitável, a não é muito quente, nem muito fria, e tem as condições certas para que a vida prospere. Os aliens podem estar interessados em estudar nosso planeta para aprender mais sobre como a vida pode sobreviver nessas condições. Outra razão pela qual os aliens podem visitar a Terra é para fazer contato conosco. Se há milhões de civilizações inteligentes da galáxia, é possível que algumas delas estejam tentando se comunicar conosco. No entanto, se este for o caso, eles podem estar se comunicando de maneiras que nem conseguimos compreender. Seus métodos de comunicação podem ser muito diferentes dos nossos. Então, o que devemos fazer se algum dia encontrarmos aliens? Muitos cientistas acreditam que devemos abordar qualquer encontro com cautela. Devemos evitar fazer movimentos bruscos ou ações agressivas, pois isso pode ser mal interpretado pelos aliens. Em vez disso, devemos tentar nos comunicar de maneira pacífica e não ameaçadora. Se fizermos contato com aliens, isso pode ter profundas implicações para o nosso entendimento do universo. Pode desafiar nossas crenças sobre nosso lugar no cosmos e nos forçar a enfrentar algumas das grandes questões sobre a vida, o universo e tudo mais. Agora que exploramos algumas das teorias e possibilidades da vida alienígena, vamos considerar a ideia do paradoxo de Fermi. Esse paradoxo pergunta: se há tantas civilizações inteligentes por aí, por que não vimos nenhuma evidência delas? Por que não detectamos nenhum sinal ou observamos qualquer espaçonave de outros mundos? Uma possibilidade é que civilizações avançadas tendem a se autodestruir. Com a tecnologia vem o potencial para a destruição. Seja através de danos ambientais, guerras ou alguma outra catástrofe. É possível que muitas civilizações inteligentes cheguem a um ponto em que não conseguem se sustentar e, em última instância, falhem. Outra possibilidade é que civilizações inteligentes não tenham desejo de fazer contato conosco. Talvez simplesmente não estejam interessadas na Terra ou em se comunicar com outras espécies. Ou talvez estejam muito distantes para detectar nossos sinais, e nós sejamos muito primitivos para detectar os deles. Independentemente das razões, o paradoxo de Fermi permanece um mistério e um tema de muita especulação. Mas vamos voltar nossa atenção para a possibilidade de vida em nosso próprio sistema solar. Embora não tenhamos encontrado nenhuma evidência de vida inteligente, há alguns sinais promissores de que a vida microbiana pode existir em outros planetas ou luas. Por exemplo, o rover da NASA em Marte detectou metano na superfície do planeta, o que pode ser um sinal de vida microbiana. E cientistas encontraram evidências de oceanos subterrâneos em algumas das luas de Júpiter e Saturno, que poderiam potencialmente sustentar vida. Se encontrarmos evidências de vida microbiana em nosso próprio sistema solar, seria uma descoberta importante e poderia ter implicações significativas para nossa compreensão da vida no universo. Vamos considerar as potenciais implicações de descobrir vida inteligente. Se fizéssemos contato com uma civilização alienígena, isso poderia ter impactos profundos em nossa sociedade e em nossa compreensão do universo. Em primeiro lugar, poderia desafiar nossas crenças e visões de mundo existentes. Poderíamos precisar reavaliar nossas ideias sobre nosso lugar no cosmos, nossas crenças religiosas e filosóficas, e nossa compreensão das origens da vida. Isso também poderia levantar questões sobre a ética de interagir com outras espécies inteligentes e as responsabilidades que vêm com essas interações. Outro impacto potencial seria em nossa tecnologia e progresso científico. Se encontrássemos uma civilização mais avançada, poderíamos aprender com sua tecnologia e conhecimento, potencialmente acelerando nosso próprio progresso. Por outro lado, isso também poderia representar uma ameaça se os aliens tivessem intenções hostis em relação a nós. É difícil dizer com certeza se os aliens, caso existam, seriam perigosos para nós. Não temos evidências concretas de vida extraterrestre inteligente, então qualquer especulação sobre suas intenções ou comportamentos é puramente hipotética. Algumas pessoas argumentam que os aliens poderiam ser perigosos se forem mais avançados tecnologicamente do que nós e tiverem a capacidade de nos conquistar ou destruir. Outros apontam que qualquer civilização avançada o suficiente para viajar pelo espaço provavelmente teria uma compreensão mais sofisticada do universo e poderia ser mais pacífica e cooperativa.
Também é possível que os aliens sejam indiferentes a nós, simplesmente nos observando de longe sem qualquer intenção de interagir conosco. Em geral, embora seja divertido especular sobre os potenciais perigos da vida alienígena, a verdade é que simplesmente não sabemos o suficiente para tirar conclusões definitivas sobre suas intenções ou comportamentos. A busca por vida extraterrestre deve ser abordada com a mente aberta e uma boa dose de curiosidade, em vez de medo ou paranoia. Independentemente dos impactos potenciais, a busca por vida inteligente continua. Estamos constantemente desenvolvendo novas tecnologias e refinando nossas técnicas para procurar sinais e evidências de outras civilizações. E, embora as chances de encontrar vida inteligente possam ser pequenas, a busca pelo conhecimento e pela descoberta é um esforço valioso em si mesmo. Isso é tudo para o tema de hoje sobre aliens. Esperamos que você tenha gostado desta discussão e aprendido algo novo. Se tiver alguma pergunta ou comentário, deixe-os na seção de comentários abaixo. Obrigado por nos acompanhar, e nos vemos na próxima vez. O espaço sempre capturou a imaginação coletiva da humanidade. Entre o panteão de corpos celestes que nos fascinaram, Júpiter se destaca como o maior planeta do nosso sistema solar, com suas listras vibrantes e a proeminente grande mancha vermelha, que o tornam facilmente reconhecível. Mas há muito mais em Júpiter do que seu tamanho e sua famosa tempestade. E nosso conhecimento cresceu exponencialmente com os avanços na tecnologia espacial e na exploração. Júpiter é um gigante gasoso, composto principalmente de hidrogênio e hélio. Seu diâmetro é aproximadamente 11 vezes o da Terra, e é tão grande que mais de 13 terras poderiam caber dentro dele. Apesar de seu tamanho, Júpiter tem o dia mais curto de todos os planetas, girando em seu eixo a cada 9,9 horas. O campo magnético de Júpiter é o mais forte de qualquer planeta do Sistema Solar, criado por correntes elétricas impulsionadas por sua rápida rotação e pelo movimento do hidrogênio metálico em seu núcleo externo. As famosas faixas de Júpiter são na verdade zonas de alta pressão caracterizadas por nuvens de cor mais clara. Por outro lado, suas regiões mais escuras são zonas de baixa pressão. As cores vibrantes que vemos são resultado de diferentes tipos de nuvens cristais de amônia criam as faixas brancas, enquanto outros químicos produzem os tons avermelhados, marrons e amarelados. Quanto à grande mancha vermelha, essa característica icônica é uma região persistente de alta pressão na atmosfera, resultando em uma tempestade que está ativa há pelo menos 300 anos. A grande mancha vermelha é uma das características mais reconhecíveis de Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Em seu ponto mais largo, ela se estende por 1,3 vezes o diâmetro da Terra, embora seu tamanho varie ao longo do tempo. Notavelmente, a mancha vem encolhendo nas últimas décadas. A tempestade tem sido observada continuamente desde o final do século XIX, mas registros históricos sugerem sua existência por pelo menos 300 anos. A grande mancha vermelha está localizada no hemisfério sul de Júpiter, alinhada dentro de uma corrente de jato que se move para o oeste, chamada de Cinturão Equatorial Sul. A cor vermelha da grande mancha vermelha ainda é objeto de pesquisa. Acredita-se que a cor possa vir de moléculas orgânicas complexas, fósforo vermelho ou, possivelmente, compostos contendo enxofre. As reações químicas exatas que dão à mancha sua cor vívida permanecem um mistério. A tempestade gira no sentido anti-horário com um período de cerca de 6 dias. Curiosamente, a velocidade de rotação, o tamanho e a cor da mancha podem mudar, refletindo a complexa interação da tempestade com seu entorno. A longevidade da grande mancha vermelha é intrigante. Enquanto as tempestades na Terra duram dias ou semanas, no máximo, a grande mancha vermelha persiste há séculos. Essa longevidade provavelmente se deve à rápida rotação de Júpiter e à ausência de uma superfície sólida, o que minimiza a dissipação por fricção da energia da tempestade. A grande mancha vermelha é uma janela para a dinâmica atmosférica de Júpiter, um gigante gasoso com condições vastamente diferentes das do nosso planeta. Compreender esse turbilhão celestial não apenas desvenda os segredos de Júpiter, mas também lança luz sobre os princípios mais amplos que governam as atmosferas, incluindo a nossa. As 4 maiores luas de Júpiter Io, Europa,
Ganimedes e Calisto são conhecidas como as luas galileanas, nomeadas em homenagem a Galileu Galilei, que as descobriu em 1610. Cada uma dessas luas é um mundo em si. Io é o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar, com sua superfície coberta de enxofre e dióxido de enxofre, dando-lhe uma aparência colorida e manchada. Europa tem uma crosta de gelo, e os cientistas acreditam que pode abrigar um oceano subterrâneo, tornando-a um possível local para a vida extraterrestre. Ganimedes, a maior lua do Sistema Solar, é a única lua conhecida por ter seu próprio campo magnético. Calisto, caracterizada por uma superfície extremamente craterada, também é considerada por ter um oceano sob sua superfície. Até a data do meu último conhecimento em setembro de 2021, Júpiter era conhecido por ter 79 luas, mas novas luas podem ter sido descobertas desde então. Saturno não é o único planeta com um sistema de anéis, ainda que muito mais fracos e menores. Júpiter também possui anéis, compostos principalmente de partículas de poeira provenientes de impactos nas pequenas luas mais internas do planeta. Esses anéis foram descobertos pela primeira vez pela espaçonave Voyager 1 da NASA em 1979. O estudo de Júpiter avançou muito desde as primeiras observações de Galileu. Múltiplas missões, como Pioneer 10 e 11, Voyager 1 e 2, Galileu, Juno e outras, foram enviadas a Júpiter para estudar sua composição, campo magnético e luas. Pioneer 10 e 11 foram as primeiras espaçonaves a se aproximarem de Júpiter, fornecendo dados valiosos sobre seus cinturões de radiação, campo magnético e algumas luas. Voyager 1 e 2 fizeram descobertas significativas, como a detecção dos anéis de Júpiter e a confirmação da atividade vulcânica em Io. O orbitador Galileu passou 8 anos estudando o planeta e suas luas, e a sonda acoplada fez uma descida direta na atmosfera de Júpiter, fornecendo as primeiras medições diretas de sua composição. A missão Juno, ainda em andamento em 2021, fez contribuições significativas para a nossa compreensão da estrutura interna, atmosfera e magnetosfera de Júpiter. Júpiter, o colossal gigante gasoso, continua sendo um ponto focal de curiosidade para astrônomos e entusiastas do espaço. Seu tamanho impressionante, dinâmicas atmosféricas complexas, múltiplas luas e sistema de anéis fracos fazem dele um objeto de estudo fascinante. À medida que continuamos a explorar Júpiter por meio de observações telescópicas e missões espaciais, desvendamos os segredos que ele guarda, enriquecendo nossa compreensão do cosmos. Por enquanto, maravilhamo-nos com a sinfonia celestial que Júpiter conduz, sua presença um testemunho da natureza intrincada, diversa e vasta do nosso sistema solar.